Doutor Aires, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Boa tarde a todos os seus telespectadores. Bom, vamos começar falando aí de um assunto, esse aí a gente talvez tenha até que dar uma resumida nele, eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer, com essa suspensão, essa determinação judicial ali que aconteceu no fim de semana, com relação a glifosato, abamectina e Tiran. Os produtores, a decisão saiu, na verdade, sexta-feira, mas ela passou ainda, o fim de semana parece que meio apagada, na segunda todo mundo acordou assustado. E no momento que está às vésperas de iniciar aí um ano no agronegócio, né? Aquele ano agrícola está para começar. E ficou meio indeciso, pelo menos para nós leigos, que num dado momento parece que diz uma coisa, no outro momento parece que diz outra. O que é que está dito ali? Bom, o que está dito ali é a total ingerência da figura ímpar de um juiz na ordenação do país. Ou seja, provocado possivelmente por alguma entidade vinculado a ativistas contra a agricultura de forma empresarial, ele se presenciou o mundo afora alegando que ele proibia. Bom, esse é um raciocínio que, ao meu ver, ele não prospera. Primeiro porque estas substâncias atacadas pela decisão judicial, elas só existem e só são usadas porque tem amparo legislativo, tem leis que nos permitem usá-las. Evidentemente que isso não prosperará, que qualquer ato de tribunal superior cancelará tudo isso. Ao meu ver, apenas um momento de discussão a mais. Desviando energia. Isso. E o principal de tudo isso, que me preocupa muito, é que nós temos que nos articular melhor com relação àquilo que se faz dentro ou fora da lei. Eu não posso permitir que alguém sem conhecimento técnico possa tomar decisões tão fortemente agressivas. Evidentemente que se você for tratar com qualquer membro do judiciário, ele vai dizer que o juiz foi induzido àquela decisão por meio de perícias técnicas, laudos. Só que há um detalhe, a decisão não houve, ela não existiu de forma simplesmente jurídica, ela foi de atropelo, não se ouviu a outra parte. Então, quer dizer, esse argumento não serve. Então, por mais robusto que seja o argumento, se eu não ouço a outra parte, e que nesse caso não precisa ser o produtor rural, tem que ser o governo, porque ele é quem autoriza o uso desse produto, eu não posso fazer uma coisa que seja independente, que seja livre. Mas de forma nenhuma não há preocupação. Houve um pedido sem cabimento e o arrobo de um juiz, que será resolvido num tempo muito rápido. Senhores, eu não posso ficar perto de pessoas como o Aires assim por muito tempo, porque senão eu vou ficar falando coisas aqui que daqui a pouco vão aparecer aqueles que vão querer me processar por isso. Mas essa resposta, para mim, traz tudo aquilo que a gente subentende. Porque eu sempre falo, o Aires, é no nosso conhecimento leigo, mais de vivência. De nós termos essa colocação, eu acho que as suas colocações, essa é uma das razões que eu gosto de conversar com esse moço, porque a clareza da fala permite que qualquer um, não precisamos ter aí na frente da televisão, um telespectador com engenharia agronômica ou com direito. O funcionário que ainda é aquele que talvez não teve a oportunidade de estudo, ou o proprietário que não teve o estudo, compreende com todas as clarezas. Porque na segunda-feira tinha gente que não sabia se podia comprar, se podia usar, porque havia aquela situação que não pode mais faturar. No dia seguinte as empresas, nós vamos faturar, não fomos oficialmente informados de nada. Porque o que se tem é o que está na imprensa. Ninguém chegou e notificou uma associação, uma cooperativa, ninguém foi notificado. O produtor que está lá precisando vai daqui a pouco, especialmente no Mato Grosso, que chega mais cedo, né, que o vazio sanitário termina mais cedo, o glifosato é o primeiro produto que vai ser usado ali antes do plantio, inclusive. Então, vem aí o gasto de energia
para uma coisa que foi decidido de modo Agora, irresponsável. por mais que isso ocorra, E tem ocorrido muito. e gerando expectativas, às vezes muitas delas negativas, eu preciso entender um outro fato da instituição democrática. Eu preciso ter também um juiz que faça besteiras, para que nós possamos entender que a índole do ser humano se encontra em todas as esferas do poder. Então, é a mesma razão do juiz que proibiu a entrada de venezuelanos lá por Roraima. Ora, como que um cara pode tomar uma decisão que é decisão de Estado? Isso então nos leva a refletir sempre que nós temos que rever sempre a atuação humana. Porque não podemos nós mais rotular apenas pela instituição. Exatamente. Então, o que acontece? O judiciário tem tido um papel ímpar, como eu digo até como guardião da democracia. Mas ele tem falhas. Por quê? Porque ele é composto por seres humanos. E que são induzidos e que têm ideologias. E que muitas das vezes, mesmo distante de ideologias, eles têm um aparato de informações ideológicas que o induz... Unilaterais. Exatamente. É o caso, não houve o que a gente fala, o contraditório no processo. Ouviu-se um lado e produziu uma decisão. Mas o mais importante de tudo isso é, com essa dificuldade, com esta probabilidade de atraso, por menor que seja, o que nós temos é a configuração da pujança. E isso me deixa alegre, porque todos que desfilaram lá no G1 dos presidenciáveis concordaram, inclusive os de esquerda, de que não é possível pensar Brasil sem pensar na mais pujante das agriculturas do mundo. Então, ponto. Nós temos que entender, o mecanismo de alimentação do mundo passa pelo Brasil. Agora, a questão ideológica, ela é posta de forma não verdadeira. E isso pode implicar prejuízos cá ou lá em atrasos. É por isso que eu te digo, Fabélia, que eu não desacredito em ninguém, mas eu acredito na força do bem. Então, vamos confiando, e é por falar nessa força do bem que agora nós vamos falar um pouquinho da parte das políticas, que agora nós temos já, pelo menos, quase completamente definidos. Aquilo que não está definido oficialmente está definido, pelo menos, naquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Sobre as chapas, porque até uma matéria feita pela BBC ainda falou que nunca no Brasil foi tão difícil escolher um vice-presidente. E por que disso aparecia lá a imagem do Temer na chamada da matéria, né? E hoje a gente viu aí para o pessoal deixando esse vice para o último instante da prorrogação do segundo tempo. Olha, a constituição de uma chapa eleitoral, ela demanda de acordo. Esse acordo, ele tenta buscar uma forma de se chegar ao mais distante, não só na distância de quilômetros, mas no distante, ideologicamente falando, para você construir uma campanha vitoriosa. Eu acredito ainda que nós não teremos a discussão que deveríamos ter nessa campanha. Ela ainda ficará focado mais à direita ou mais à esquerda. E o centro se uniu de forma tão prejudicial que não participará da discussão. Acredito eu que quando o Alckmin reuniu o centrão em volta dele, ele trouxe para dentro da campanha dele a Lava Jato. Então é um volume de problemas muito grandes. Quando ele busca a senadora Ana Amélia, ele tenta querer mostrar para o Sul e para o mundo produtivo que ele está com os olhos voltados. Mas a senadora Ana Amélia, em per si, é uma figura ímpar para o Brasil. Mas o PP traz a Lava Jato no âmago da alma. Então não vejo vantagens. E à esquerda nós temos um candidato ainda não
divulgado, que é o Fernando Haddad, e com a Manuela Dávila. Ou seja, é tentar fazer prosperar ou continuar esse modelo que está aí, que quebrou definitivamente o Brasil, não só no modus operandi, mas também na criação de legislações ultrasociais, e a gente sabe que não existe almoço de graça. E a direita, ela é representada pelo Jair Bolsonaro. Nós temos que fazer uma análise muito importante. O Haddad virá com menos de 2 minutos na campanha eleitoral e o Jair Bolsonaro com 7 segundos. No primeiro turno, um não vai ter como criticar o outro. Eu acredito que a conversa dessas candidaturas serão contra o Centrão pela gama de problemas que trazem. E um virtual segundo turno, aí todo mundo, tempo igual e tudo, eu acredito que nós vamos caminhar mais baseado na vontade do povo em mudar. Eu acho que está muito claro essa vontade de mudar. Mas eu me preocupo com outro fato que ocorre. Historicamente, Fabélia, o Congresso Nacional altera a sua composição entre 30% e 35% por legislatura. Eu esperava que nós teríamos uma avalanche de mudança, mas está se mostrando que ela não vai ultrapassar 40%, 45%. Então, quer dizer, do seu ponto de vista, ainda será superior, a expectativa é que seja superior àquela convencional. Tá, mas pelo número de problemas e pelo número de envolvidos nos problemas, de deputados e senadores. Deveria ser bem Eu maior. acho que não é nem envolvido em problemas. Listado como réus, teria que ser maior. Mas vamos lá. A grande preocupação, nenhum presidente que se eleger estará imune de trabalhar com o Congresso. O presidente não pode fechar o Congresso, não pode atrapalhar, mas o Congresso pode inviabilizar um governo. Então eu não gosto de candidaturas que tenham muita força no candidato, porque ele não traz companheiros no Congresso. Aí eu volto a lembrar que Getúlio Vargas caiu, que Jânio Quadros caiu, que Collor de Mello caiu. Foram todas candidaturas muito fortes. Explosivas. Não, personalíssimas, vinculadas à figura do candidato. E aí ele fica distante do Congresso e aí não caminha. E a minha preocupação, às vezes o telespectador pode imaginar que eu estou querendo falar sobre o Bolsonaro, e não é. É que todos os dois que forem, da direita e da esquerda, não terão tanto apoio do Congresso no primeiro momento. Se você me perguntar, eu volto a dizer que eu acredito que o candidato que vai representar a esquerda é o Fernando Haddad, e ele será um candidato também sem expressão para a Câmara e para o Congresso. Ele não cativa. A estrutura da campanha não é para alastrar poderes afora. Ela é, eu preciso chegar e depois eu vou ver como fazer. Então, a minha preocupação nesse momento é esta. E não consigo entender como o Geraldo Alckmin poderia ter chances. Mas só para dizer que tudo é possível, eu quero dizer o seguinte: eu não consigo entender um povo que clama por justiça e ao mesmo tempo nas pesquisas diz que votaria em Lula, um réu preso para presidente da República. Então tudo está em aberto.